Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da UE. Hoje eu tenho um convidado especial para ter uma conversa muito bacana hoje. Eu converso com o nosso reitor, Cláudio Travasso. Tudo bom, professor? Tranquilo. Olha, a gente vai conversar sobre muitas coisas legais e uma delas é o vestibular. Isso. Né? E quando eu falo de vestibular, caramba, vestibular agora, esse vestibular de agora é para deixar o ano todo alinhadinho também, né? Me fala um pouquinho sobre ele. Bom, a gente tem, desde o ano passado, o vestibular ele é feito por uma banca, né? No caso, o Sebrasp. Isso acabou com aquele problema que a gente tinha de denúncia de venda de vaga de medicina. O Ministério Público já levantou vários casos, a gente já está, inclusive, internamente fazendo sindicância. E a gente colocar a banca externa para fazer o vestibular acabou com essa história, a gente não teve nenhuma intercorrência durante o vestibular do ano passado. Esse ano também vai ser o Sebrasp que vai fazer. Existe um pouquinho de demora por conta da burocracia do Sebrasp, então a gente ainda está esperando ver o cronograma para poder anunciar a data da prova, né, e provavelmente qual vai ser o início das aulas. Se der tudo certo, vai ser como foi o ano passado e a gente teria os alunos já ingressando em agosto para o 2026.2. Ou a gente também pode, dependendo do que acontecer com a Sebrasp e que os colegiados decidirem, também fazer o vestibular no meio do ano, né, e o ingresso em fevereiro, para não ter problema de ter que entrar em dezembro. Então essa situação só que a gente está vendo, mas de qualquer maneira o vestibular da universidade vai ser todo meio de ano. E o ano que vem, por exemplo, a gente espera então fazer essa entrada, se acontecer, no início e outra no meio do ano. É uma peculiaridade isso. E a gente está conseguindo fazer com que todas as vagas sejam preenchidas, né? O ano passado isso aconteceu, com 30 vagas por curso, agora a gente passou para 40, só medicina e enfermagem continuam com 30, porque eles têm uma limitação por causa do estágio, e com isso a gente aumentou a 10 alunos a mais por curso. Só nisso daí são mais ou menos 260 alunos a mais por conta desse 10 alunos que a gente colocou para ingresso, né? Então, nessa linha, então, a gente está esperando quantos a mais para esse vestibular de agora? Já falo já aqui. A gente está esperando pelo menos 520 alunos em 13 cursos para as licenciaturas, que a gente tem mais licenciatura do que bacharelado, e 480 vagas para os cursos de... 440 vagas para 11 cursos de bacharelado. Caramba! Isso é Boa Vista e Rorainópolis, né? Desse total, a gente tem 40 em Rorainópolis para pedagogia, com a licenciatura, 40 para veterinária, 40 para direito e 40 para direito, pedagogia e enfermagem. Então são esses 4 cursos E recentemente a gente também conseguiu, por meio da Câmara de Vereadores de São Luís do Anauá, eles conseguiram uma emenda e a gente vai conseguir abrir 3 turmas em São Luís do Anauá, enfermagem, direito e pedagogia. Foi uma sessão da Câmara especial, o prefeito participou, a juíza de direito, a promotora, a defensora, e existe um trabalho lá dentro da comunidade de trazer e dar todas as condições para a universidade voltar para o interior, no sentido de ter a oferta ali no sul do estado. Então a gente vai ter São Luís do Anauá e Rorainópolis para atender o sul do estado. Por enquanto só esses 2 municípios, certo? Por enquanto só os 2. E já também deve gerar, na minha época já falava, e aí, agora vai ter universidade no interior? Isso. E a expectativa, as estimativas estão boas? Ou dá pra gente ainda tem coisa para resolver? Essa migração? A diferença, né, que está acontecendo é que quando você tinha esse movimento, isso foi entre 2005 a 2012, que a UER foi para todos os interiores praticamente, e até mesmo em comunidades indígenas, o atendimento era feito por professores efetivos.
E quase sempre o professor tinha que se deslocar de Boa Vista para os locais, então ele tinha que ficar na estrada, e aqueles que se fixaram, eles tinham que morar no lugar, e o problema é que o vestibular regular acaba saturando. Então, se você não tiver gente de fora vindo fazer o vestibular, para o público interno ali você satura. E aí o professor que está no local, ele é professor do curso X, da disciplina Y, então ele não tem como ele fazer um outro curso. Isso aconteceu em Rorainópolis. Só para vocês terem uma ideia, em 2019, quando eu vim para cá, a gente tinha 350 alunos lá no campus, distribuídos entre licenciatura de Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Engenharia Florestal e Agronomia. De 2019 para cá, esses cursos não foram tendo mais procura, mesmo com o vestibular regular, e hoje a gente tem uma situação de ter 59 alunos matriculados, com 10 professores. Os 10 professores são doutores. Um doutor na universidade hoje recebe em torno de 22 a 24 mil reais, e por ele morar no interior, por conta da gratificação por residência, ele recebe mais 35%. Então são 30 mil reais para manter um doutor no interior, em Rorainópolis. E o que acontece? Você não tem demanda para um doutor, até mesmo porque se dividir 59 por 10, são menos de 6 alunos por professor, e isso fica, acho que até antieconômico, né? E como é que a gente vai fazer para atender o interior, então? Nós criamos um programa, o Conselho Universitário aprovou um programa, esse programa chama de Programa Expandir, e esse programa ele tem a possibilidade de contratação de professores temporários. Essa contratação ela não vai vincular esse professor a nenhum colegiado, os colegiados de curso, vai ser vinculado diretamente à reitoria e à pró-reitoria. E esses professores, então, eles vão ser distribuídos para os cursos em função da demanda. E é outro aspecto que a gente espera atender, a gente ter feito esse levantamento. Quase que certeza, os professores serão do local. A gente tem hoje, só de gente formada da universidade, são mais de 6.500 egressos. E estão distribuídos aí no estado. Ou seja, mais gente da terrinha. Exatamente, essa é a ideia. Então, essa pessoa que fez uma especialização, um lato sensu, ele já pode ser professor da universidade. Então, a gente vai fazer um cadastro. No caso de Rorainópolis e São Luís do Anauá, a gente vai abrir um seletivo. Os candidatos vão encaminhar os seus currículos, e aí a avaliação vai ser feita, pontuado pelos currículos, e a gente vai ter um cadastro, e conforme os cursos forem abrindo e as disciplinas, esses professores vão ser contratados, e o valor da hora-aula desse professor vai ser o mesmo valor da hora-aula de um doutor da universidade. Então, hoje é mais ou menos R$150 por hora-aula. É um salário que nenhuma particular ou mesmo alguém paga. Então, com certeza, a gente vai ter gente boa para dar esses cursos. E junto disso, não é só a questão do ensino. A gente vai ter também a capacitação do professor e projetos de pesquisa e extensão vinculados aos cursos que vão ser montados. Então, é uma maneira diferente. A gente entra na questão da inovação para ofertar cursos no interior de uma forma que não aconteça os mesmos erros do passado, e um deles é essa questão do professor efetivo que mora em Boa Vista, ele não quer dar aula no interior. E como nós não temos dedicação exclusiva, esse outro fator limitante, a gente tem hoje em torno de 190 professores. Entre mais ou menos 110 professores têm o segundo vínculo público em Boa Vista. Então ele trabalha na universidade e tem o segundo vínculo público. A gente não tem dedicação exclusiva. Os outros 80 professores, boa parte deles tem um segundo vínculo ou como autônomo ou como uma particular. Então esse pessoal dificilmente vai ter tempo para poder se deslocar daqui para dar aula em algum interior. Então a gente vai resolver isso sem obrigar o professor efetivo a ir para o interior. Ele vai ter oportunidade, se ele quiser ir, a primeira oferta vai ser para ele, para o colegiado. Se ninguém quiser, a gente tem os professores temporários para ser contratados. E nessa situação você vai ter, então, professores do lugar
e alunos do lugar. Isso, obviamente, vai favorecer muito essa identidade do campus com a localidade. Porque no nosso plano de desenvolvimento institucional e no estatuto, a questão do curso superior da universidade na localidade não é somente para questão de dar um curso de graduação. Ele envolve, inclusive, a mudança do lugar em si, porque a universidade tem uma capacidade muito grande de alavancar situações como, por exemplo, de pesquisa e extensão, que para esses municípios que são pequenos, em geral, não tem gente para poder abraçar um programa, a universidade acaba sendo uma boa influência, né? Então, vou dar um exemplo. Em São Luís do Anauá, a gente teve a participação nessa sessão da juíza de direito, da defensora e da promotora. Elas têm um interesse muito grande em ter estagiários do curso de Direito para ajudá-las nas atividades ali. E qual é a dificuldade? Você também não tem gente de Boa Vista para trabalhar no fórum, na defensoria e na promotoria. Então, esse aluno, né, depois de um tempo, ele obviamente ele pode ser um estagiário, e isso cria um círculo virtuoso no lugar, inclusive a questão do próprio aluno do ensino médio, ele vai ser estimulado a estudar. Isso. Porque nessa sessão, por exemplo, tinha vários alunos, né, de colégio militarizado, né, e foi bem dito para eles, vocês vão ter os cursos mais concorridos de Boa Vista, vão ser ofertados aqui. Para vocês passarem, vai ter que estudar. Então você já cria uma referência que ele não tinha. Verdade. Em geral, eu vou terminar o ensino médio para fazer o quê? A maior parte deles não tem condição de sair de São Luís, do Anauá, para fazer um curso em Boa Vista, às vezes mesmo em Rorainópolis. Então, esse atendimento às cidades do interior, como São Luís do Anauá, a gente vai fazer por meio desse programa, Expandir, e nós esperamos aí rapidamente a gente conseguir capilaridade e atender mais municípios da maneira como nós estamos atendendo São Luís. Inicialmente o nome disso é Sala Descentralizada. O que significa, né? A prefeitura coloca salas para uso da universidade, e inclusive com a questão de equipamentos, carteiras, né? Então a universidade entra com o curso e com os professores. No segundo momento, essa situação pode passar de sala descentralizada para polo. Aí, com um polo, você já vai ter alguém ali e você começa a fixar um assistente administrativo, um coordenador pedagógico, e você começa a dar mais condições de você ter essa relação, essa troca com a universidade por meio dessa referência, né? E, na outra situação, o campus. Então a gente pode abrir um campus também. Em São Luís do Anauá, por exemplo, a gente já tem o prefeito e os vereadores, inclusive tem uma escola que poderia ser transferida para a universidade se a gente for abrir um campus lá em São Luís. Então, nesse polo, né? Exato. Então de sala descentralizada para campus, o que a gente precisa? Desse movimento político e, é óbvio, orçamento suficiente para atender, que é um problema que a gente tem colocado sempre para os vereadores e para os prefeitos. A gente tem os cursos preparados, sabe como fazer, mas precisa de recursos para implantar. E isso depende de orçamento, e o orçamento depende de quê? Do executivo colocar. Então, essa é a limitação. Então, mais uma, né? A classe política vai ter que ir atrás de uma emenda, de uma conversa com o executivo para ampliar o orçamento, e a gente pode, com essa maneira, né, atender os municípios. Então, a escolha de crescimento da universidade no interior é uma escolha política, né? Porque manter do jeito que está, a gente mantém. Só que dessa maneira, com 26 cursos aqui em Boa Vista e atendendo muito mal em Rorainópolis da maneira como está. Porque não tem cabimento um campus que poderia ter 600 alunos, você ter 59 matriculados e 10 doutores. Então isso é um absurdo, né? É um desperdício de recursos. Então a gente espera otimizar o professor efetivo em Boa Vista e nos interiores contratar professores do local. Essa é a primeira ideia. A gente tem muita esperança de que isso vingue, né? E nós vamos começar com essa experiência em Rorainópolis,
com os 4 cursos, e em São Luís do Anoá com os 3. Quais são esses 4 cursos que vão para Roraima? Medicina veterinária, enfermagem, pedagogia e direito. São pesados. Exato. Já dá para modelar uma sociedade. Já, porque a escolha não foi pesado. A escolha não foi à toa. A gente sabe que quando se fala em curso, o primeiro pedido é direito. Direito. Todo mundo tem o sonho de medicina, mas sabe que é mais difícil, então direito é um curso que em qualquer localidade alguém vai pedir. A gente pegou ainda, escolheu o curso de medicina veterinária, que vai ser uma novidade da universidade. Nós vamos abrir uma turma aqui em Boa Vista e vamos abrir uma no interior em Rorainópolis. Com certeza é um curso que vai ser muito concorrido, porque ele tem uma procura grande, né? E como não tem a oferta, se eu não me engano, só tem essa oferta na federal e nas particulares, e no interior nem se fala, então a gente vai ter, com certeza, um curso com muita procura e, pelo fato dele ser implantado num campus, a gente já tem a estrutura de laboratórios, salas de aula, que nos primeiros 2 anos, nos primeiros 2 anos a gente consegue atender com a estrutura que tem esse curso de medicina veterinária. O curso de direito é o segundo curso mais concorrido da universidade. O curso de enfermagem também perde só para medicina. E o curso de pedagogia é o curso de licenciatura mais procurado também de Boa Vista. Então a gente escolheu os cursos com mais procura de peso mesmo para ir para o interior. Então a gente vai entrar com o que tem de melhor e nós esperamos que, assim como aconteceu em São Luís, os municípios que abraçarem essa ideia, eles vão ter muitos resultados, né? Porque não é somente você dar esperança para um aluno de ensino médio fazer o curso, não. Junto disso vem a parte de pesquisa, de extensão, os projetos que podem aparecer. Então, assim, é um círculo virtuoso que, se politicamente isso for abraçado, a gente tem resultados muito rápidos. Onde isso foi feito, a gente sabe que a melhora da comunidade é automática e muito grande. Nesse rumo, então, quais são os outros 3 cursos que vão para São Luís do Anoá? Para São Luís do Anoá vai direito, enfermagem e pedagogia. Eita, já são fortes também. Que bacana. Então, assim, já dá pra gente ter uma perspectiva e uma estimativa muito boa do que a UE tá levando, né? Não só pra cidade, quanto pro interior também. Porque quando a gente fala do vestibular, a gente tá falando de tudo isso que a UE tá abraçando. E é legal também saber que tem essa troca com o executivo, que eu confesso que eu não sabia. Assim, sabia, mas não sabia dessa forma tão direta. E até, vamos dizer assim, é até emocionante ouvir de um reitor falar dessa maneira, né? De vamos lá, precisamos desses recursos, vamos incentivar isso para que melhore o ensino e gradativamente melhorando também os municípios, né? Porque a brincadeira à parte, né? A universidade ela só dá a despesa, ela não tem receita. Então, a receita da universidade é uma receita que é transferida do executivo. E sempre fica aquele negócio, da onde sai o dinheiro? Então, então, o que a gente tem? Tem a parte de custeio, que é a parte de pessoal e manutenção. Sim. E a parte de investimento. A gente sabe que durante muito tempo a gente não tem a parte de investimento e nós sabemos também, a gente tem que considerar isso, a credibilidade da universidade foi muito derrubada durante esses anos, né? Então a gente tem que recuperar isso, a gente está fazendo isso, inclusive com o slogan aí de orgulho de ser UE. Esse é um trabalho que leva tempo, mas a gente já vê resultados. A maneira como a gente foi recebido em São Luís do Anoá mostra que a universidade está começando a ter uma credibilidade que foi perdida. Então isso a gente quer ampliar e nada mais justo, né, de que você transfira essa credibilidade para efeitos de recursos para atender esses interiores. Então, é uma troca boa na comunidade. E politicamente, né, eu também costumo dizer para o pessoal que tem a condição de colocar uma emenda, colocar emenda na universidade é uma maneira de você, inclusive, não se melindrar com ninguém, porque se você coloca para o município A, B ou C, você tem aquela coisa de estar vinculado, às vezes, a um grupo político, a um vereador, a um prefeito, e a universidade não tem isso. Então, quando você coloca recursos na universidade, a universidade vai para o interior, esse deputado ele não tem problema de fazer a promoção dele politicamente, porque ele colocou dinheiro na universidade. Ele não colocou para o fulano, para o beltrano, então isso dá uma neutralidade que para o político ele fica mais tranquilo, porque ele não tem que ficar justificando porque que colocou emenda para A ou B, né? E a universidade ela tem essa facilidade, além de
ser muito mais fácil você controlar como é que esse recurso está sendo utilizado. Porque ou vai para pagar professor, ou vai para pagar material, ou vai para pagar uma bolsa. Então, o político também tem essa garantia de que esse recurso facilmente ele vai conseguir fiscalizar. Então, isso tudo tem que ser paulatinamente mostrado, né? E a gente espera que com a credibilidade e esses cursos, né, que estão sendo criados no interior, a gente tenha rapidamente aí a universidade forte, do jeito que ela merece, né? Eu brinco, é a Universidade Roraimeira, então a gente tem que ter realmente orgulho da universidade e botar um basta em todo essa problema que aconteceu durante os anos, né? Isso também está sendo resolvido. A gente tem o Ministério Público, a gente tem a Polícia Federal e tem a sindicância, né? Isso tudo fica muito quietinho, né? Mas isso está acontecendo, então a gente está separando realmente o joio do trigo. Enquanto isso, nós estamos crescendo na universidade. Então, uma coisa não está desvinculada da outra, porque é muito importante que a gente realmente passe a limpo a universidade para que isso não aconteça novamente, né? E que a universidade seja respeitada como um lugar de ensino, de pesquisa e extensão, e não para lavar dinheiro, como aconteceu durante esses anos, né? Então, essa é a ideia, né? E isso tem que ser dito bem claramente, né? Ninguém tem nada para esconder, né? E essas investigações estão em andamento. A gente sabe que, infelizmente, né, tem muita coisa cabeluda, né? O envolvimento não é só de um ou outro. Um dos inquéritos da Polícia Federal é sobre organização criminosa e lavagem de dinheiro. Então é muita gente envolvida, né? Mas isso é um problema da Polícia Federal e do Ministério Público. Cabe a gente só passar as informações, isso tem sido feito. A gente conseguiu rapidamente resolver os problemas, né, dos grandes contratos que estavam acima do preço. A gente conseguiu, inclusive, sem ter aumento de orçamento, com a economia que a gente fez, a gente conseguiu pagar bolsa, pagar passagem para professores, só para ter uma ideia. São detalhes muito bons de saber. Em 2024, só para ter uma ideia, eu vou dar um exemplo só. A gente tinha um contrato de locação de veículos de R$1 milhão por ano. Ai! Isso. Nossa! A caminhonete que ficava à disposição da reitoria, R$14 mil por mês. Esse contrato venceu, nós não renovamos. Até hoje a gente está sem e não aconteceu nada. Por quê? Não há necessidade de você ter uma caminhonete de R$14 mil por mês para atender a reitoria ou mais 4 ou 5 veículos para dar esse total de R$1 milhão. Jesus! Isso. E a gente consegue resolver de que jeito? O contrato hoje de locação de veículos é por demanda. Então, se tem um professor que quer levar uma turma para conhecer determinada área, ele precisa de um ônibus, precisa de uma van, precisa de uma caminhonete, aluga, faz a viagem, devolve e acabou. Não fica um carro parado na universidade pagando aluguel por dia, né? Então essa é a diferença. Ponto, né? Importantíssimo. Isso. Só para ter um exemplo de como a gente tem muita gordura para cortar. Em parte, né, essa gordura, obviamente, ela tinha um motivo de acontecer, que a questão dos desvios, né? Isso tudo já foi resolvido. Então, todos os grandes contratos, serviço terceirizado, manutenção, a banca de vestibular, a própria auditoria, veículos, aluguel de computadores, tudo isso já foi resolvido. Os custos são todos menores do que eram antes, né? E isso, inclusive, já com o respaldo dos órgãos de fiscalização. Recentemente, por exemplo, a gente colocou para o Tribunal de Contas, né, a gente chama de concomitância. Então, todo o processo nosso, em vez dele ser fiscalizado depois, ele vai ser fiscalizado enquanto está sendo feito. Então, é como se você tivesse uma fiscalização ocorrendo junto com os processos. Sim. Qual é a vantagem? Se tiver algum erro, né, esse erro já é resolvido imediatamente. E se for alguma desonestidade, a gente também consegue matar. Então, o que a gente tem? A certeza de que, durante o processo, a gente não vai ter nenhum problema com desonestidade. Ainda eu digo, né? Erro você resolve, você conserta. Desonestidade não tem como resolver. Então, esse trabalho junto ao Tribunal de Contas vai também dar muito mais credibilidade. Então, a gente está assim, abrindo a universidade realmente
para que as pessoas tenham certeza de que a universidade é outra e a gente, com essa credibilidade, vai conseguir crescer muito nos próximos anos, né? Eu espero encerrar minha carreira se eu chegar nessa idade com 75 na compulsória, né? Então eu quero ter o orgulho realmente de terminar minha carreira numa universidade que trabalhe com ensino, pesquisa e extensão e que não tenha vergonha, né, de como a gente acontece nesses últimos anos, né, quando a gente às vezes é questionado, né, por causa a gente passa vergonha alheia, esse é o nome, né? É, um pouco. É porque a gente fica, né, naquela expectativa. E é legal conversar com o senhor, porque o senhor está sempre bem preparado, com informações, assim, que faz a gente até saber de algumas verdades, de algumas questões que antes, né, ficavam ali nas nuvens. Exato. E é legal nesse sentido do vestibular. Vamos falar um pouquinho, pra gente encerrar com todas as informações de quando é que começam as inscrições. Olha, a gente fez a assinatura do contrato, aconteceu ontem. O Sebrasp agora passa um cronograma, porque a gente tem de quando inicia até o final, tem várias etapas, sempre tem prazo para recurso, prazo para matrícula. Então, esse cronograma eles passam. Com esse cronograma, a gente ajusta a questão do início das aulas, né, para resolver. E a outra vantagem é que, a partir do momento que isso tá resolvido, a gente não tem mais onde pôr a mão nisso. Então, a gente não tem ingerência nenhuma no certame. Então a gente sabe que todo esse certame está sob a responsabilidade da banca, do Sebrasp, e isso também é um fator que faz com que as pessoas que não prestavam vestibular às vezes, eu não vou prestar um vestibular de medicina, se eu sei que as vagas estão vendidas. Bom, o ano passado a gente teve o maior número de inscrições, né, para o vestibular desde que a universidade iniciou. Com certeza isso foi por dois motivos. Um é ter sido no meio do ano. E o outro é essa certeza de que não tinha maracutaia em relação às vagas, né? Então, isso aí eu acho que é fundamental. Então, esse ano, novamente, a gente vai ter uma novidade ainda, porque os cursos com mais que 10 candidatos por vaga, isso foi uma combinação que foi feita na Assembleia em 2024, esses cursos necessariamente precisam ter o vestibular tradicional. Cursos que não têm mais de 10 candidatos por vaga nos últimos 3 certames pode ser um vestibular simplificado ou outra forma. Então, esse ano, para esse vestibular, nós vamos usar as notas do Enem, que ficam num banco de dados do INEP. Então, você fez a prova do Enem, você tem uma nota, você pode trazer essa... o SISU. Não é o SISU. Não, sem ser o SISU? Esse é direto. Que legal! Muitas universidades estão fazendo isso. Porque, em vez de você fazer o certame vestibular, você pega a nota do Enem. Então, essa nota, quem passa é o INEP. A gente fez isso já em 2024, que para poder usar a nota do INEP, a gente tem que ter uma resolução, uma normativa interna. Isso foi feito já em 2024. Então, em 2025, a gente não quis aplicar esse mecanismo, porque a gente estava começando, né, a fazer a contratação da banca do Sebrasp. Para esse, a gente já colocou. Então, as pessoas que têm a nota do Enem e não é SISU, eles vão usar essas notas para ingresso nos cursos que não tiveram mais de 10 candidatos por vaga nos últimos 3 certames. Então, medicina, direito e enfermagem, vestibular tradicional. Todos os outros cursos, a nota do INEP, do Enem, e sobrando vagas, a gente vai fazer um simplificado ainda, então a gente vai preencher as 40 vagas de um jeito ou do outro, ninguém vai ficar... Muito legal esse jeito também. E aí, com isso, a gente otimiza e fica mais barato também, né? Uma questão também que é muito importante, os vestibulares, quando eram feitos pela CPCV, mesmo desconsiderando aí a questão da venda de vagas, ele acabava sendo mais oneroso do que a contratação da banca. E isso por quê? Porque o número de inscrições do ano passado, como foi muito maior, o volume de recursos que foi arrecadado pagou a banca e ainda sobra um troco, né? E no caso do curso dos vestibulares feitos pela CPCV, a gente não tinha esse retorno, né? Então, o custo de um vestibular organizado pela CPCV,
é maior do que um contrato com uma banca como o Sebrasp. Então a gente tem esses números, né? Não foi por causa disso, mas além de todos os benefícios ainda tem esse. É mais barato fazer pelo Sebrasp do que fazer pela CPCV da universidade. Além, é claro, da questão da credibilidade. Exato, né? Que acho que vai para todo mundo isso. Então, por enquanto, a data vai depender do protocolo da Sebrasp. Eu acho que até o final da semana, no início da semana que vem, a gente já vai ter essas datas definidas, né? E a gente pode voltar aqui e dar a notícia, mas isso vai ser rápido, né? Agora, de qualquer forma, a prova não será em novembro. Então, ela não vai coincidir com o Enem e nem com as provas da Universidade Federal. Então, de qualquer maneira, com ingresso em agosto ou em fevereiro do ano que vem, o certame nosso vai ser antes de novembro. Então, na pior das hipóteses, vai ser em setembro, outubro, né? Isso também é uma vantagem porque você não tem concorrência, então a pessoa está tranquila, faz o vestibular da universidade estadual, depois faz o Enem, faz a federal, se passar e tudo ainda pode aquele escolher. batidão do final do ano. Exato. Que eu acho que... Então, para estadual, as pessoas agora fazem antes, então só vai esquentar a cabeça com o Enem e com o da federal. Ele já sabe, né, da peregrinação que todos vocês irão passar. Mas tem que ser, né? Quer passar no vestibular, né? Exato. Tem que ser. Se der tudo certo, né, e a gente sabe que alguns cursos podem ter essa possibilidade, a gente vai fazer 2 ingressos também. Um ingresso no começo do ano e um no meio do ano. Justamente para a gente conseguir rapidamente ter o número de alunos que a universidade teria que ter. Hoje, para a gente ter um número razoável, né, em relação aos professores, os cursos, a gente teria que ter na faixa de 4.000 alunos frequentando. A gente está ainda com 2.700. Esse próximo ingresso a gente vai, obviamente, elevar isso, e a ideia é, antes do final da gestão, a gente ter aí 4.000 alunos realmente frequentando, e junto disso a questão da avaliação, que esse é um fato importante também. Esse projeto do Expandir, ele vai ter um sistema de avaliação que vai ser todo baseado nos critérios do ENADE. Então, isso que aconteceu com o curso de medicina, por exemplo, né, que no último foi mal avaliado, mas no penúltimo foi bem avaliado. Essa distorção, às vezes, é em função da turma. A gente não pode, isso não pode acontecer. Você tem que ter um nivelamento, independentemente da turma. Entendo. Você tem que ter a nota. Então, isso a gente vai conseguir fazer ajustando, no caso do Expandir, as avaliações vão ser no padrão do ENADE. Isso também é uma novidade, né? Então, resumidamente, o professor não aplica mais prova. Quem aplica a prova é a instituição. Então, o professor dá a aula dele, os alunos tem um programa ali. Quando o aluno faz a avaliação, você tem esse padrão para todas as disciplinas, e dessa maneira você consegue saber se um professor, uma disciplina está com mais defasagem ou não, inclusive para a gente poder auxiliar em algum reforço. Então, esse controle da qualidade do ensino por meio da avaliação feita pela instituição faz com que o planejamento de capacitação, reforço e diminuição de evasão, ele fica mais facilitado. E, além disso, a questão das bolsas, né, que a gente tem, por exemplo, com essas economias, a gente conseguiu já, o ano passado, 70 bolsas trabalho, uma bolsa de R$1.000 por 20 horas semanais, chama Bolsa Trabalho, porque o aluno que consegue essa bolsa, ele tem que ficar vinculado a algum setor da universidade. Em geral, acontece, por exemplo, o aluno de contabilidade vai trabalhar ali na pró-reitoria de finanças. O de administração vai para o planejamento. Então, a gente consegue ainda fazer com que boa parte desses alunos já tenha uma experiência de trabalho dentro da própria universidade. Isso falando em Bolsa Trabalho. A gente ainda vai ter as bolsas de iniciação científica, são bolsas de menor valor, porque o padrão é da federal, mas são bolsas de entre R$400 a R$700 para pesquisa. Então, em geral, esse aluno de iniciação científica está vinculado a algum projeto de algum professor e esse está pesquisando. E a gente também vai usar, tem um cadastro do federal para a bolsa assistencial. E aí, para a gente fazer
triagem, a gente vai usar também o cadastro do governo federal, e aí é só mesmo ver a quantidade de bolsas que a gente vai poder ofertar. Então, até o final do ano a gente vai ter essa bolsa também, e os recursos para bancar essas bolsas, mesma coisa. Depende de aumento de orçamento, ou de uma emenda parlamentar, ou às vezes até na questão do município de São Luís da Nauá, a Câmara de Vereadores está, por exemplo, querendo fazer uma forma de a Câmara pagar bolsa para os alunos que vão ser matriculados nos cursos da universidade. Então, esse seria o melhor dos mundos, né? A pessoa entra para estudar na universidade e o município vai pagar uma bolsa para ele ficar lá e diminuir a evasão, porque a gente sabe que às vezes o aluno deixa de terminar um curso por causa disso. E a outra vantagem é que a bolsa, em geral, é vinculada a desempenho, né? Então, a pessoa, para ganhar a bolsa, tem que ter Então, é uma forma de você estimular. E o primeiro ponto é não ter evasão, porque a gente tem hoje, na universidade pública, em torno de 50% dos alunos não terminam. Então, a evasão muda de um curso para outro, né? Eles passam pelaquela crise do meio do curso. Alguns cursos não tem isso, porque um curso de medicina dificilmente alguém desiste, né? Mas a gente tem cursos que na segunda turma, já metade da turma já desistiu. E a gente também vai fazer uma política também de as vagas remanescentes, a gente vai colocar à disposição, por exemplo, de alguém que estava fazendo um curso numa particular, não aguentou mais pagar. Então, esse aluno, porque a evasão nas particulares é acima de 60%, então esse aluno que não está conseguindo na particular, se tiver uma vaga na universidade, ele vai ter uma facilidade para ingresso, justamente para a gente colocar esse aluno nas vagas remanescentes. Então, a ideia é não ter sala de aula vazia. Então, só não vai estudar se não tiver jeito mesmo. Olha, realmente, só se não quiser. Poxa, que bacana, professor. Quantas notícias boas, assim, né? É um caminho muito legal, desafiador como todo, né? Mas eu acredito que é justamente para tirar essa mancha que ficou. Exato. Né? A gente está aqui para mostrar qual é o orgulho, né, de ser UEE. Estamos conversando sobre esse orgulho e eu acredito que sim. Com o passar do tempo, a gente vai ter muito mais. Nem dúvida. Ai, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente, esclarecer essas questões do vestibular. Tem alguma coisa que faltou? Mas faltou de falar depois, numa outra oportunidade. Olha só, eu tô te falando, ele tá muito esperto. Muito obrigada, reitor. Até a próxima, viu? E a você, muito obrigada aí por ter ficado até aqui com essa conversa maravilhosa. E acompanha aí os nossos podcasts, que sempre tem novidades bacanas para que você tenha muito orgulho de ser UEE. A Universidade Roraimeira.